Para iniciar o mês de maio, nós vamos ler o poema Mães. Vamos a ele, então. Senhor, ampara as mães de todos nós, que anulam os sonhos pelos filhos seus. Aquecem, embalam, oram a uma só voz. São anjos que traduzem o amor de Deus. Senhor, ampara as mães dos filhos doutrem, que a desgraça abandonou-lhes aos pés. Do coração exalam amor tão grande, que amam os filhos que ninguém mais quer. Senhor, ampara as mães dos anjos matados, saudade qual punhal no coração. Corpos que sobrevivem envergados pela alma que em viver não vê razão. Senhor, ampara as mães dos algemados, que choram o filho em crime a se perder. Carregam encravadas em seus corpos as chagas do desgosto a corroer. Volta, Senhor, e cura o amor que sangra. Ampara as filhas da desesperança. Devolve a esta o anjo assassinado e àquela o filho já regenerado. Muito obrigada. Ah, Sâmia, muito bacana, lindo. Jorge, o que a gente reflete sobre isso hoje? Nós estamos, como a Sâmia bem lembrou, iniciando o mês de maio. Nesse domingo nós vamos ter o Dia das Mães. Muitas pessoas estarão reunidas na mesa, em volta dela, com suas mães, festejando esse momento. Mas muitos de nós não estaremos com as nossas mães. Seja porque elas já desencarnaram, ou seja porque, por algum motivo, a vida nos soprou para longe delas. Às vezes, pode ser o nosso processo de dificuldade de relacionamento. Às vezes, pode ser porque, por algum motivo, os equívocos que a gente comete na adolescência acabam nos levando para outros caminhos e ficamos sós, à distância dos espíritos que a gente precisa, de certa maneira, resolver intimamente no que diz respeito aos vínculos que nós possuímos com eles. O que a doutrina espírita, por isso, nos apresenta é que, independente de nós termos mães que nos amaram muito ou que nos amaram pouco, nem por isso nós deixamos de ter dívidas de gratidão com as entidades que nos permitiram renascer entre os homens. Quando nós retomamos um corpo de carne, alguém permitiu que isso assim acontecesse. Nossas mães, independente das circunstâncias favoráveis ou não para o nosso renascimento, permitiram que nós retornássemos ao corpo físico. E assim, nós tivéssemos a oportunidade de termos essa existência que estamos tendo agora. Então, o nosso pleito de gratidão às mães, ele se desenvolve independente do que elas tenham nos oferecido. Que dirá para aquelas que também, além de nos oferecerem o corpo, preencheram as nossas almas de atenção, de carinhos, de socorros, de cuidados. Porque nem todos de nós tivemos mães amáveis, mães doces. Às vezes, as mães que nós tivemos não foram exatamente o exemplo daquilo que nós desenhamos utopicamente como sendo o nosso formato do modelo de mãe. Mas é muito importante que nós não percamos de vista o propósito que a vida nos convoca, que é de sermos gratos àqueles que conosco convivem. Ainda que os nossos pais não sejam o modelo de perfeição, ainda que nossas mães não sejam esse modelo de perfeição, ainda assim os nossos corações precisam se mover no sentido de reconhecer que essas pessoas fizeram o que lhes era possível oferecer
dentro das limitadas condições que possuíam. Às vezes, nossos pais são resultado da educação deficiente que receberam de nossos avós. O pouco que eles tinham de instrução, eles usaram na perspectiva de que assim era que se educava. Eles não sabiam fazer melhor. Eles não tinham o que oferecer, porque, na verdade, não conseguem dar aquilo que, de certa forma, ainda não possuem. E nós precisamos, portanto, deitar olhares de misericórdia sobre esses que, mais frágeis do que nós imaginamos, carecem do nosso amor para que a gente consiga também se libertar das histórias infelizes que muitas vezes vivemos ao seu lado. De toda forma, as mães necessitam do nosso aconchego, da nossa proteção e dos nossos cuidados. Se elas ainda não partiram, compete-nos cuidar. Ainda que elas não tenham sido modelos, compete-nos cuidar delas. E se elas já partiram para o mundo espiritual, se elas hoje já se encontram do lado de lá da vida, que a gente consiga entender que nós ainda podemos fazer muito através das nossas orações, dos nossos pedidos de perdão, das nossas concessões de perdão, para que se dissolvam os pruridos das relações mal resolvidas e nós possamos nos entender como espíritos que somos, ainda que com as imensas dificuldades que possuímos, mas com grandes possibilidades de usarmos o nosso tempo a favor do bem.